Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 37 de arte e hoje eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é uma arte efêmera, né? Às vezes se ouve falar ou conhece alguma coisa e vem esse termo e ficamos aí na dúvida do que se trata esse tipo de arte. Como objetivos, nós temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas e também pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí, né, no tempo e no espaço. Então, né, o conceito dessa arte efêmera, ele vem aí de um estilo de arte que tem uma curta duração, é algo que não é duradouro, é algo que acaba muito rápido, tá? Nesse sentido aí, muitas vezes, esse tipo de manifestação aí ocorre uma única vez. Então, assim, por exemplo, a imagem, né, do trabalho na areia, com desenho na areia. Vai subir a maré, vai vir uma onda e vai apagar aquele trabalho. Então, é muito momentâneo, né? É muito mais focado no processo. Então, terminou-se, aí trabalha-se com registro fotográfico, vídeos, para torná-lo duradouro. Mas a obra em si, ela é uma arte de momento, né? Como também é conhecida. Então, é algo que não é duradouro. Todo tipo, por exemplo, pode não só ser como a areia da praia, por exemplo, mas um material, um alimento, algo que não vai se manter por muito tempo. Então, tudo isso se encaixa dentro de arte efêmera. Por exemplo, né, não sei se eu posso dizer que é um desenho, uma escultura, nesse trabalho aqui, nessas bananas, né? O entalhe feito, o desenho feito na casca dessa banana foi fotografado, mas ela vai se decompor, vai estragar e vai deixar de existir. Então, o que fica realmente são esses registros, tá? Podem fazer parte aí desse estilo, né, de arte efêmera, propostas mais conceituais e abstratas, também como performances e instalações. Performances, por exemplo, podem acontecer naquele momento, aquela interação artista-público, uma apresentação, algo assim, e ficar registrado também por meio de fotos e vídeos, mas aconteceu aquela única vez ou esporadicamente. Não é como uma pintura, uma escultura em mármore, em pedra, que vai ficar lá, né, por vários e vários anos. Então, o mais importante desse tipo de arte é o processo, tá? E não propriamente o resultado final, né? O caminho para se fazer, né? Por exemplo, esse trabalho do desenho e do entalhe da casca da banana. O processo, o resultado final, ele faz parte do processo. Então, não é para ser duradouro realmente. Então, o público, nesse tipo de trabalho, passa a ter um papel muito ativo nesse processo, tá? Que é proposto pelos artistas. Em várias instalações e performances, por exemplo, dependem da interação do público, né? Então, no lugar de o público, o espectador, apenas observar, contemplar o que está sendo apresentado ou proposto, né, artisticamente, ele vivencia esse acontecimento, ele faz parte, né? A imagem é um trabalho com extintores que foi proposto e precisaram, então, de várias pessoas para executar, né, esta ação, digamos assim. E nisso se foca essa arte efêmera também, não só com os materiais que não são duradouros, mas com a própria forma de produzir, né, que vai durar só aquele momento e não vai ter como registros aí para a posteridade somente fotos e vídeos. Depois eu tenho alguns exemplos de trabalhos que são feitos, por exemplo, esculturas de gelo, são efêmeras, porque o gelo vai derreter dependendo da condição climática, então é algo momentâneo, né? Como a areia, quem usa alimento, tem esculturas que utilizam elementos naturais, então eles também vão deixar de existir aí em um curto período de tempo. As propostas da arte efêmera, elas são muito variadas e são muitos os materiais utilizados também. E geralmente o que marca muito isso são exposições, trabalhos não em museus e galerias de arte, estão de forma
informal, eu diria, né, em ruas, em praças, parques, né, usando materiais dos mais diversos possíveis, desde folhas, terra, a própria land art, que é uma arte feita, um movimento mais específico que utiliza então elementos naturais na proposta, né? Terra, pedra, folhas, tudo isso. Esses materiais também, por exemplo, se eu vou fazer um trabalho ali modelando folhas, existem trabalhos aí que artistas desenham com folhas secas no chão da árvore, mas vai bater um vento, aquilo vai destruir, vai, né, acabar com aquele trabalho. Então, por isso é efêmero. Aqui um exemplo é um retrato com gelo, né, a gente consegue ver essas raspas do gelo ali, de longe a primeira impressão até que seja sal ou açúcar, mas nos cantinhos a gente vê umas pedras, uns cubos de gelo, então a gente percebe que é com essas raspas de gelo. Então, aumentando a temperatura, tudo isso vai se desfazer. Um importante artista plástico aí brasileiro que também acaba discutindo essa questão da durabilidade da obra de arte é o conhecido Vicky Muniz, que ele trabalha então com técnicas bem diferentes, desde a produção de retratos com materiais recicláveis, como esse retrato feito, né, montado a partir de lixo mesmo. Ele faz retratos com açúcar, chocolate, doce de leite, ketchup, enfim, vários itens que não fazem parte desse mundo, né, da pintura, desse mundo artístico. Então são itens comuns do dia a dia e até alimentos que então são utilizados para fazer esses trabalhos, esses desenhos. Essas Mona Lisas, por exemplo, né? Aqui ele fez duas réplicas, então. A primeira ele usou geleia e a segunda, que a gente vê ao lado, manteiga de amendoim. Então ele consegue usar um material desse que a gente não consegue observar um outro uso a não ser do alimento e acaba fazendo aí uma verdadeira obra de arte, né? E então precisa, como é algo perecível, né, algo que se estraga, precisa desse registro fotográfico para eu poder trazer aqui e mostrar para vocês. Alguns exemplos, então, desse tipo de arte aí momentânea, né, efêmera. Uma artista francesa chamada Vivi Mac, ou Mac, né, desculpem a pronúncia, ela usa também comida, né, para fazer esses retratos bem surpreendentes. Então, por exemplo, o primeiro ali, o leite derramado, né, fazendo o retrato do Michael Jackson. Então, é um trabalho muito bonito e com materiais super simples. Então, imagina, né, ela lá numa lanchonete, daí deu lá esbarrou num copo de suco, alguma coisa, e começa a fazer um retrato super realista, né, de um personagem ou de alguém tão conhecido. Com certeza, um ótimo trabalho. Outros exemplos com vinho, ali ao lado também com leite. Então, são tantos detalhes que ela consegue fazer, então, só com esses elementos, e nos remete também ao trabalho, por exemplo, da Mona Lisa do Vicky Muniz, né, com pasta de amendoim, com geleia, aqui também usando, então, alimentos. Esse artista aqui, ele trabalha um pouquinho diferente, com esculturas agora, não só com desenho ali de retratos, mas ele faz esculturas muito realistas usando areia, sim, areia da praia. Ele se chama Andoni Bastarrica, isso, ele é espanhol, e na foto nós vemos ele então com um crocodilo imenso terminado e são esculturas realmente muito realistas. Aqui tem um outro exemplo de um touro e o bacana que ele utiliza alguns ou elementos que não são areia para complementar essas esculturas e deixá-las mais realistas ainda. Aqui, por exemplo, neste touro, os chifres, né, os cascos ali são utilizados outros materiais. Quem sabe nos chifres realmente foram utilizados chifres de algum touro, mas deixa ainda mais realista então esse trabalho com a areia. Olhem outras ideias, outros trabalhos, né? O elefante a gente consegue ver realmente que ele foi feito na beira de um lago, então onde tem areia abundante, outros em calçadas, enfim, mas todos então com realismo incrível para a utilização da areia. Aqui estão as esculturas de gelo que eu comentei, né? Existem diversos, né, artistas e pessoas no mundo todo que utilizam esses materiais,
mas aqui eu destaco uma artista brasileira chamada Nelly Azevedo. Esse trabalho, ela quis lembrar, então, vítimas da Primeira Guerra Mundial, enchendo a praça no Reino Unido com 5.000 esculturas de gelo. Então, ela confeccionou 5.000 bonequinhos de gelo, desses que estão nas escadarias ali, e dispôs ele, então, nesse enorme, quase parece uma arquibancada, né? Essa escadaria toda ali, e que acaba parecendo uma arquibancada por essas pessoinhas de gelo ali sentadas, né? Para esse trabalho, ela contou então com a ajuda de voluntários para posicionar todos esses bonequinhos ali. E um trabalho, a gente pode ver pela quantidade de água que já se tem ali nas imagens, que é um trabalho super efêmero, né? Porque com o passar ali de um dia, no máximo, muito menos, meio-dia, elas vão derreter e vai deixar de existir. Por isso, o registro fotográfico e de vídeo é tão importante. Um outro artista que lembra, o primeiro exemplo que eu coloquei, que é o trabalho em areia, né? Ele, então, utiliza aí ancinhos, pás e tudo mais, e um drone para registrar, claro, o seu trabalho, mas ele utiliza, então, a areia das praias aí do sudeste da França para fazer esses desenhos e depois fotografá-los ou filmá-los, né? Ali nós vemos, então, a grandiosidade desse trabalho, né? As pedras estão tão pequenininhas ali e com o encher da maré isso vai se apagar e o que ficou somente as fotos também. Outros trabalhos também do Benjamin, imensos desenhos feitos, então, através da manipulação da areia da praia. Essa segunda ali até lembra uma mandala, algo assim, né, com padrões e tudo mais, e são trabalhos muito grandes. Outro grande artista aí que utiliza areia também se chama Andres Amador. E ele também utiliza essas areias, mas agora da Califórnia, tá? Ele é natural de São Francisco. Não sei se para vocês, mas observem essa imagem. Me remeteu muito ao calçadão de Copacabana, né? Essa estampa, digamos, essas ondulações, me lembrou essa referência aqui brasileira que a gente tem. Outro trabalho dele, olha só, que delicado, também lembrando como uma mandala, algo assim. Então imagina a delicadeza para produzir isso também, né? Pelo elemento natural, pelo tamanho, a proporção que ele constrói, imagina você, se já é difícil fazer ali um castelinho de areia, alguma coisa, né, que o vento derruba, cai, ou enfim, ele mesmo pode dar um esbarrão ali e já apagar algumas linhas, então realmente é um trabalho bem minucioso, né? E assim, para essas pessoas que trabalham com isso, estão acostumadas, mas imagina você teve um trabalho imenso, várias horas de trabalho, então, para que num curto período de tempo aquilo acabe, seja apagado. Então, realmente é um trabalho bem, todo tipo de arte efêmera tem esse lado de curta duração e que os artistas acabam acostumando a produzir, mas sabendo que aquilo vai durar pouco tempo e vai acabar. Então, querendo ou não é a mesma coisa que o quadro da Mona Lisa, que, né, dura séculos. Então, realmente é um trabalho bem específico e bem diferente. Muito bem, assim vocês conheceram um estilo de arte diferente que pode se aplicar à pintura, escultura, né, a diversas áreas aí e que tem essa curta duração que é chamada de arte efêmera. Um abraço e até a próxima!